estamos no nosso intervalo quando a gente vai pra fama. É isso, Carlos. Que a gente tá falando ainda há pouco, antes de ir pro intervalo, sobre o teu jeito de empreender, que pra mim é diferenciado, pra quem conhece, pra quem gosta e acompanha teu trabalho, é uma coisa diferenciada, porque você procura agradar, você pensa nos desejos, você pensa nas dores do seu cliente, você pensa no que ele quer, você não pensa assim, eu vou fazer uma coisa e me promover. Aí eu vou criar um prato para que eu me sobressaia, para que eu seja chamada pela mídia. Não. Você pensa em algo que o cliente precisa, que ele necessita. Isso é muito, muito legal. Por falar nisso, a gente vai mostrar agora um trechinho de um vídeo do Carlos fazendo uma das coisas que ele mais ama, que é cozinhar. Roda o VT. If you get to hear me now. 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 E aí, gostaram da receitinha? Daqui a pouco tem mais alguma coisa. Se vocês mais alguma outra receitinha do Carlos. Aliás, quem quiser essa receita com quantidade, tudo na íntegra, depois entre em contato com a gente, com a nossa produção, que eu peço pro chefe Carlos mandar pra vocês a receita em primeira mão. No outro take, Carlos, a gente tá falando um pouquinho do Jacquin também, né? Dessa questão de vocês terem se conhecido e tudo mais. E de admiração que eu tenho por ele, que você também tem, né? Gente, é uma coisa assim impressionante, sabe? Eu fico olhando, Carlos, pros programas, pras coisas que eu vejo que sai na mídia, né, sobre o Jacquin. Tem gente que acha que ele é um cara grosso, que ele é antipático, porque ele é assim, muito sério. Mas, cara, o pouco que eu vejo, né, assim, que eu conheço do Jacquin, o Jacquin é um doce, uma pessoa assim, ímpar, né? Ele procura levantar a pessoa, ele dá aquela moral pra ela, ele instrui sem te destruir, ele te levanta sem mostrar pra você que teu erro não foi em vão. É um cara assim totalmente fora do normal. Pra mim, ele é uma facilidade em cozinha e eu fico feliz de você também se inspirar nele, né? Cris, é verdade, né? Sobre o Jacan, realmente, né? E muito obrigado, muito obrigado. Eu não sou o Jacan, mas obrigado pelo elogio. Sim, essa história aí, né? Poxa vida, como eu falei, até não tava falando, né, antes, que foi do festival gastronômico que eu participei, que das pessoas falaram para mim, dos jurados, falaram lá que utilizar esse gostar meu da música, né? E eu acredito que todo mundo tem um sonho, né? Não só o gastronômico, mas um outro tipo de sonho. E esse sonho sempre de querer ser um cantor, é engraçado, eu vou falar isso, acho que poucas pessoas sabem. Eu comecei a me interessar por música, era muito pequeno. A primeira vez que eu vi um cassete de uma banda que todo mundo conhece chamado RPM. Eu ouvi esse cassete, só tinha 9 músicas. Eu via dia e noite, minha mãe falava assim: "Você vai queimar essa fita, de tanto que você escuta". Eu falava: "Quando eu crescer, eu quero ser que nem o Paulo Ricardo, quero cantar". E não deixou, isso não ficou dentro de mim, fui buscar, fui estudar um pouco. Na época era um pouco difícil para você estudar canto, estudar até mesmo algum instrumento, mas eu lembro que meu primeiro professor de violão era um senhor que tocava num bar, o nome dele chamava Seu Tião. E engraçado que ele já era movido a etanol, porque ele só funcionava bem nas aulas quando ele tomava uma dosezinha de cachaça para poder ensinar. Meu Deus, essa mistura louca de Jacquin com RPM, surgiu o Carlos, ou melhor, o Gustos, que agora como você é conhecido, né? Ai, Carlos, eu me lembro muito mesmo dessa questão tua de inspiração musical, né? Mas conta um pouquinho dessa tua inspiração musical pra quem não conhece. Não sabe que você é fã considerada de uma banda dos anos 80. E aí foi meu lado, esse lado meu da música, me descobrir como um cantor, como artista. Não foi fácil, a gente teve uma música autoral, infelizmente o fundador da banda, ele acabou falecendo num acidente, foi coisa muito triste. A banda estava caminhando muito bem. A Cris fez parte, né? Ela pegou como assessoria nossa,
conseguiu coisas desbravadoras para nós, assim, maravilhosas. Eu tive algumas indas e vindas no Rio, onde tive o privilégio de conhecê-la pessoalmente. E, nossa, mas muita coisa boa, assim, sabe? E falando a questão de quem foi um inspirador para mim começar a me interessar por música, foi a banda RPM, através do cantor Paulo Ricardo. E passou-se anos e eu tive a oportunidade de também conhecê-lo pessoalmente. Até inclusive nesse hotel que eu trabalhei, aqui, né, na minha cidade, ele veio, teve um evento lá com o pessoal da Globo, ele também teve, conversei mais de uma vez com ele. E uma vez também teve um show aqui na minha cidade, aqui em Ubatuba, onde ele também fez um show, foi gratuito. E através de uma amiga minha conseguimos entrar no camarim para poder conversar com ele, falar um pouco sobre o meu trabalho na época que estava como músico, como cantor. Aliás, a pandemia, que graças a Deus foi-se embora, foi uma coisa na sua vida assim que veio pro bem, né, Carlos? Porque você tinha parado com a tua carreira artística. Você estava inteiramente dedicado ao teu trabalho como gastrônomo, como cozinheiro, enfim. E não estava mais ligando mais para esse lado artístico seu. Você não tinha tempo para isso. E como você teve que parar, né, com as entregas e com as encomendas, enfim, devido à pandemia, você começou a voltar a estudar novamente. Você se apegou novamente ao teu lado cultural. E aí surgiu o outro lado que nem você sabia que era capaz, né? Que foi de trabalhar com musicais. Aliás, estamos vendo agora, antes de você começar a falar, Carlos, um trechinho de um musical seu de muito sucesso em Batuba. Acompanha aí no VT. Eu tinha tudo do melhor, em mim eu sempre confiei. Não precisava de mais nada e mais ninguém, de tanto me viver. A dor parece me romper, por mais que eu tente me afastar. Ela invadiu sem dó meu pobre coração e veio pra ficar. Nunca mais eu vou ser livre, já não sei o que esperar. Ela trouxe um mundo novo e eu não posso mais voltar. Só me resta a noite escura, aprendi o... É verdade, até engraçado, né? Essa junção, né? Eric Jacan e Paulo Ricardo, né? Mas eu falo, é isso, você tendo esse norte do que você propaga para sua vida, você ter essas referências, tanto musical como gastronômica, o resultado final sempre vai ser bom, sabe? Não que você tem que ser igual àquela pessoa, mas é uma base para que você comece a desenvolver, né? Eu vou citar um exemplo igual doce. Todo doce tem uma base onde você já provou alguma coisa e dentro daquilo ali você começa a criar outras coisas em cima daquela ideia. Então é desse jeito, né? Então é muito gostoso. Mas sobre isso, sobre os sonhos, é muito real isso que você fala, Cris, porque tem uma frase que me motiva cada vez mais, eu acho que seria muito importante para os ouvintes, sabe? É uma frase que ela diz o seguinte, que é importante sonhar para que a nossa vida continue caminhando. Então sonhe, sonhe muito. Eu tinha uma senhora que eu considerava ela como uma avó, já partiu já. E ela falava uma coisa muito bonita, que eu guardei isso no meu coração, vou guardar pro resto da minha vida, que ela falava assim, meu filho, quando você sonha, já se realizou. Só basta o tempo certo e determinado para que as coisas se concluam. Mas se você sonhou, já aconteceu. Agora é só o momento certo de acontecer. Que lindo isso, né? Grande lição de vida.
Não, é verdade, Cris. Você falando até sobre a pandemia foi algo assim, muito doloso, né? Eu tive muitas percas familiares, questão da pandemia. Até um comércio que eu tinha, na época eu abri, foi a minha padaria aqui que eu abri na minha cidade. Eu sei que foi 3 meses de funcionamento, eu tive que fechar porque não tinha como manter, sabe? Ficou muito difícil. Mas eu falo que a pandemia foi uma redescoberta, aprendizado, né? E dessa questão que você fala, realmente, eu acho que chegou o momento. Eu passei uma fase, acho que veio da pandemia, acho que não só eu, todo mundo passou, acho que esse conflito, essa fase emocional, assim, sabe? Muito complicado. E eu veio não só por questão da pandemia, por estar fechando o meu estabelecimento, onde ali você investe um dinheiro, e não foi pouco, foi alto, na época eu perdi esse dinheiro todo. Enfim, né? São vindas e indas, não tem como ser diferente, né? Mas só que junto disso eu tive muito problema emocional, emocional relacionado ao coração, né? Aonde isso eu falo que a parte cultural foi algo que me ajudou a superar. Eu lembro que minha mãe tinha medo, porque eu moro sozinho, né? Eu moro sozinho. E minha mãe tinha muito medo de eu cair numa depressão por conta do que estava acontecendo comigo, do setor emocional, tudo, né? E eu falei, não, eu sempre gostei de música, eu falei, vou me dedicar agora de corpo e alma novamente. Só que foi surpresa pra mim mesmo, que eu não sabia que ia chegar a esse ponto. Então, assim, eu comecei de novo a estudar canto, comecei a fazer aula de violão novamente, não que eu já tocava, mas para poder ter algo na mente, né, para ocupar a mente. E aí, eu lembro que minha professora falou, Carlos, vamos, vai ter uma apresentação no final do ano no palco. Eu falei, mas professor, não, vamos. Aí eu lembro, foram várias etapas. A primeira apresentação eu cantei um medley de músicas do Legião Urbana. A segunda apresentação, onde foi a minha glória como cantor e intérprete, como você citou, Cris. Eu fiz a apresentação de uma canção da Bela e a Fera, onde ali foi figurino de cabo a rabo. A maquiagem levou 4 horas de maquiagem para ser feito da Fera, sabe? Mudou totalmente. Foi maravilhoso. Subi no palco, apresentei, o pessoal aplaudiu e pediram novamente para que eu cantasse. E isso foi, nossa, foi fantástico. E os comentários na cidade sobre quem era a Fera, por causa da maquiagem, não sabia quem era a Fera. E aos poucos as pessoas foram descobrindo. Aí eu lembro que quando eu ia a alguns lugares, a pessoa, a Fera lá, é fulano, é fulano. E foi muito gostoso essa fase. Aí foi Legião, foi a Fera. Agora que vocês já viram o VT do Carlos contando essa mudança dele, né? Referente à pandemia. E também o VT da Fera. Gente, eu conto pra vocês. Confesso que nem eu conheci esse lado dele. Trabalhei tantos anos com ele, esse lado de ator de musical. Eu não conhecia, pra mim foi uma surpresa.